Graças e paz, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui, hoje é o 11º dia dos 21 dias que o Espírito Santo nos chamou para estar na presença dEle, para sermos edificados. O Espírito Santo vai falar muitas coisas para você crescer nesse ano, para que você seja uma igreja produtiva. Aí você olha aqui e fala, cadê o pastor Wilson? Daqui a pouco ele vai estar aqui, 10 horas ele vai pregar, 18 horas ele vai pregar também, e nos outros dias vai estar com a gente. Então fique bem tranquilo, a igreja está junta, buscando a Deus em unidade. Amém? Vamos buscar a Deus, vamos hoje estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos deu vida produtiva na Tua presença. Senhor, abençoa o nosso dia, porque começamos orando ao Senhor, começamos ouvindo a Tua palavra. Quão bom está na Tua presença. Pedimos a Tua bênção hoje sobre cada pessoa que está aqui, Senhor, que veio, que respondeu ao Senhor. Ó, Senhor, coloca a Tua mão sobre a vida dela. Em nome de Jesus, cura, Senhor, faz uma obra perfeita, segundo a sua vontade, na vida dessa pessoa. Abençoa os outros irmãos que vão chegar para essa reunião, ou que vão chegar no culto das 8, das 10 ou das 18, Senhor. Abençoa todos os pastores, os líderes, pessoas dessa igreja, os visitantes também. Senhor, abençoa os vizinhos da direita, da esquerda, abençoa Ribeirão Preto, nossa cidade, abençoa o Brasil, no nome de Jesus. Recebemos a Tua palavra hoje, fala conosco. O que o Senhor quer falar conosco, Espírito Santo? Fala em nome de Jesus, que nós Te ouvimos, obedecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Atos, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Você pode ler na sua Bíblia ou então no telão. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Versículo 9. Segunda vez, falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira um anjo de pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a sua casa. 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei da palavra do Senhor, quando me disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que eu pudesse resistir a Deus?
18. E, ouvindo ele essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir a grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Essas palavras de Atos 11. Queridos, a primeira parte de Atos 11 é um lembrete de Pedro das coisas que aconteceram com ele em Atos 10. Então, como isso aqui não é um estudo bíblico, nós vamos aqui ter alguns pontos para a gente orar daqui a pouco, algumas coisas que Deus quer falar, que o Espírito Santo quer nos falar. E a primeira coisa que eu quero falar para você está ali no versículo 1, 2 e 3. Os irmãos que estavam, os irmãos crentes que eram judeus, que estavam em Jerusalém, ouviram falar do que estava acontecendo com os gentios. Tem alguma coisa acontecendo. E Pedro estava lá. Pedro, vem aqui e nos fala. E Pedro foi. No primeiro ali, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, judeus que serviam ao Senhor, que os gentios haviam recebido a palavra do Senhor. E Pedro subiu para dar um relatório para eles. O que estava acontecendo? Quando chegou lá, no versículo 3, eles falaram assim: olha, você foi na casa dos gentios, daqueles lá que nem são judeus, e comeste com ele. Ele não estava nem preocupado se eles se converteram, se foram batizados, não. Ele falou: como que você pode transgredir a nossa lei comendo, tendo comunhão? Porque os judeus falam, quando você come com alguém, você tendo comunhão com a pessoa. E como pode? Pedro, você era um dos 12 de Jesus Cristo, você com eles? Eles ficaram indignados. Por quê? Essa é a primeira coisa que eu quero falar, e que Deus está repetindo, porque já falou nos outros dias. O preconceito que habitava no coração daqueles cristãos. Eram cristãos, mas dentro deles tinha uma acepção de pessoas. Tratava um de uma forma, tratava o outro de outra forma. Deus quer falar hoje com você sobre preconceito. E você fala, mas eu não tenho. Queridos, quando nós estamos na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, nós enxergamos coisas que nós nem pensávamos sobre nós. Porque Ele revela. E aí a gente começa a orar, a gente fala, meu Deus, eu sou assim. Ele é.
é assim mesmo. Mas eu quero te tratar, eu te amo, você vai sair daqui melhor. Isso acontece comigo, com você também. Pedro era uma pessoa que tinha preconceito também. Se você notar, Pedro, em Atos 10 e 11, o Espírito Santo estava tratando de Pedro, tirando o preconceito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala, como você pode ser a minha igreja e pregar a mensagem de Jesus para todo mundo, se dentro de você faz a acepção das pessoas? Não tem jeito. Porque o preconceito é inimigo da pregação. O preconceito é inimigo da mensagem de Cristo. Se você está armado, se dentro do teu coração tem alguns muros de preconceito, vai prejudicar aonde você entrar. E você às vezes não enxerga isso. Você não enxerga isso. Jesus Cristo pregou a palavra de Deus para todas as pessoas, com amor, porque Deus é amor. E ele falou lá com Zaqueu, que era rico, depois falou para um mendigo cego, a mesma palavra. Falou para uma prostituta, ele falou para Nicodemos, ele falou para as multidões, com o mesmo amor. Ele não via as pessoas diferenciadas. E é assim que nós temos, porque no mundo a gente enxerga dessa forma. A gente enxerga um com a camiseta dele é vermelha, ele deve ser daquele partido. É amarelo, ele deve ser daquele outro. Ele é corintiano. Não, aquele é palmeirense. Eu estou falando coisas pequenas, mas existe. Ele não é daquela família, ele não é uma família tradicional. Olha, o olho dele é preto, não é azul. Olha, aquela pessoa é rica, aquela pessoa é pobre. E dentro disso, corrói a nossa fé e prejudica a mensagem de Deus. Eu estou falando preconceito, porque muitas vezes nós temos preconceito contra as pessoas que não são religiosas. Você não sabe que aquela pessoa que hoje você fala, a religião dele é uma religião falsa, tudo bem. Você não sabe que se Deus tem para ele, no futuro, que ele vai aceitar Jesus, e pode ser um pastor, pode ser o seu irmão. Você não sabe. Você não sabe. Diga, quem sabe tudo é o meu Deus. Então, nunca trate uma pessoa de outra religião. Eu já vi pessoas, crentes, que quando vem outra na mesma calçada, ele está indo para lá, e lá está vindo uma pessoa de outra religião, ele vai para outra calçada. Que isso? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Diga, eu sou um cristão. O que é um cristão? É uma pessoa parecida com Jesus Cristo. Não é? Então, você escuta isso. E o preconceito também existe com pessoas que têm preconceito com pessoas cristãs de outra denominação. Eu sou em CEGEC. O que faz diferença para você é o CNPJ, é isso? O seu CNPJ é melhor que... mas a minha prega uma boa... Não estou te perguntando isso. Você tem que respeitar aquela outra pessoa, porque se ele tem comunhão com Cristo, ele é o teu irmão. Eu não estou falando que é o teu irmão porque nasceu da sua mãe. Aí é irmão de sangue humano. Ele é irmão no sangue de Cristo. É ainda melhor. Mais sério ainda, respeite. Mesmo que ele tenha costumes diferentes do seu, respeite. Trate-o como irmão. E se ele não tratar assim, você, da sua parte, você trata como irmão. Então, a primeira coisa que eu quero hoje, o primeiro motivo de oração, vão ser 3. Eu quero que você ore a Deus hoje e me mostre, Senhor, som do meu coração e veja se dentro de mim tem algum preconceito que eu ainda não notei. Porque foi assim no Saulo. Olha, o pastor isso falou ontem, e é verdade, eu estava pensando, o Espírito Santo levou Pedro para a casa, lá em Jope, para Simão, o curtidor, que mexia com animais mortos. Lá, eu quero que você fique aqui.
eu quero que você fique aqui. E eu vou trabalhar com você para tirar de você esse preconceito. Então, essa é o nosso primeiro motivo de oração. Diga, eu devo mudar. A segunda coisa que eu quero enxergar aqui, estamos falando da expansão da igreja. Por quê? Você se diz, eu sou uma igreja, certo? Então não pode ter preconceito. Mas eu quero ter muitos frutos. Então agora a gente vai aprender outra coisa para a expansão da igreja ser efetivada na nossa vida, no Brasil. Eu vejo isso lá do versículo 5 até o versículo 16. Do versículo 5, não vou ler, depois você lê. Do versículo 5 até o versículo 16, Pedro começa a falar para os irmãos das visões, das experiências que ele teve com o Espírito Santo. Ô irmão, eu estava na casa do Simão. Ele nem falou que é na casa do Simão Curtidor. Se você ler o 11, você vai ver Pedro, que ainda estava sendo tratado, ele falou, eu fui em Jope. Mas ele não falou que era na casa do Simão o Curtidor. Ele omitiu isso, tá bom. Mas ele falou, eu fui lá e vi uma visão. Uma visão. Quando eu vejo, eu tive uma divisão mesmo desse tipo, eu tive uma vez só, 30 anos atrás, quando eu ia me batizar, eu nem tinha feito a minha confissão, não era nem crente, não tinha nascido de novo, amava a Bíblia, estava lendo a Bíblia, eu tinha poucos anos. E um dia, uma pessoa falou para mim, olha, eu estou com uma alergia na pele, não sei. Ela é minha pessoa. E eu, quando eu abracei, eu vi, em questão de segundos, assim, eu vi uma cena, começou a aparecer aqui do meu lado. Eu me vi numa cascata, e tinha gente de outra religião fazendo um trabalho lá, com uma pessoa, uma mulher, eles colocaram em volta dela bombinhas, uma cinta de bombinhas, e acendia, estava fazendo, eu entendi na hora que ela estava fazendo uma purificação dela, tirando alguma coisa, um guia, alguma coisa dela. E eu vi quando assentou, saiu dela uma sombra, e a gente sabe que é demônio, saiu dela, não tinha visão, era a sombra preta, saiu. E eu vi nessa visão que foi rápida, eu abraçado com a pessoa, eu nunca tinha entrado na igreja. Eu não conhecia pastor. Nada. Se você falar, não. Por isso que eu falo, essas coisas de Atos 10 e 11, eu vivi. Então, isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Você pensa que isso aqui é uma coisa escrita por nome para te distrair? Não. Isso aqui é vida. Atos dos Apóstolos acontece todo dia. Está acontecendo agora. Na Síria, no Japão, no Brasil. E eu vi. Entendi que aquele espírito foi naquela mulher que estava lá. E na hora eu falei assim, espírito maligno que veio sobre essa mulher, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Ela começou a lá passar mal eu fui como um pastor de grandes jornadas, e eu não era nada. Fui repreender em nome de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo é livre. Queridos, o Espírito Santo é livre. Ele nem está aí se você pensa, eu sou evangélico, eu sou católico. Ele é livre. Ele sabe quem ele vai usar lá na frente. O Espírito Santo fala, lá na frente você vai ser pastor. Você nem sabe disso. Você nem sabe. E, querido, quando eu vi isso, o Pedro foi na casa de Jope e teve a sua experiência, ele viu as coisas, ele começou a ouvir a voz de Deus falar com ele. O Espírito Santo falou com ele, mostrou coisas para ele. E eu chamo a atenção para você no versículo 12. Versículo 12, olha lá o que o Espírito Santo falou para Pedro. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Pedro não entendia nada. Por que eu vou fazer isso? Mas eu vou.
Diga, obediência prática. Eu quero que você guarde isso. Porque tem dois tipos de obediência. A obediência prática, eu não compreendo, mas sei que Deus me falou, eu vou e faço. Sem hesitar. Eu vou e faço. Não vou ficar pensando, não. O negócio de ficar pensando, o seu intelecto. A outra é a obediência emocional. Ai, Deus falou comigo. E chora. E chora. Chorar é bom. Eu sou chorão. Mas isso não deve impedir a minha obediência prática. Se eu sei que Deus fala comigo, tem gente que tem uma obediência de Deus na sua vida, se emociona, saiu daquela porta da igreja. Pastor, mas Deus fala comigo? Eu não tive essa experiência. Fala. Quer ver? Você estava aqui no culto outro dia. E aí, o apóstolo está aqui pregando a palavra de Deus, ou outro pastor está aqui pregando a palavra de Deus. É Deus falando com você, não é esse homem. É Deus dentro dele, na boca dele, falando com você. E ele prega a palavra de Deus, prega a palavra de Deus sendo pregada para você. E de repente, o Espírito chama, vem aqui à frente, se você quer receber. E você vem, você sai lá no fundo, eu gosto de sentar lá no fundo que eu tenho visão completa. Aqui tem pastores no meio, tem pastores na frente, você está cercado aqui. E aí, você sai lá na frente, vem aqui à frente e ouve a palavra, ouve. E Deus fala com você assim, perdoa. Perdoa. E você acha, eu vou perdoar, vou chegar em casa, vou perdoar. Sai, muda a sua atitude sexual no teu namoro. Seja santo. Deus fala tantas coisas. Mude as suas finanças. Não roube mais. Deus fala, Deus fala, Deus fala. E você se emocionou. Saiu dali, continua a mesma coisa. Então essa obediência emocional não vale nada. Não tem valor. Mas a obediência prática, você ouve a Deus, sai. Fala com uma namorada, comigo mais não. Mas como eu te amo? Comigo mais não. Você sabe que é altar? É assim que funciona. Eu vou dar nota. Não, você vai perder lucro. Vou perder, mas sou honesto. Sabe quem habita aqui? Jesus Cristo. Só isso que eu falo. Você começa a tomar atitudes práticas. Foi isso que Pedro fez. Ele saiu de lá sem hesitar. Sem hesitar. Eu chamo essa obediência prática de compromisso. Diga, compromisso com Deus. Diga, se Deus me falou, eu tenho um compromisso com Ele. Não é lindo isso? Você vê que Deus sentou com você aqui hoje para falar, eu tenho um compromisso com você, te salvo, te curo, te abençoo. Você tem um compromisso comigo. Você é minha igreja. Tem que andar do meu jeito, não é o jeito que você quer. Diga, glória a Deus. Se eu vejo aqui, nessa parte, se você vê o 18, verso 18, você vai ver Pedro falando para os gentios em Jerusalém, olha, a minha experiência foi assim, 18. E ouvindo eles essas coisas, ficaram em paz, glorificaram a Deus. Glorificaram. Mas essas pessoas tiveram uma prática emocional. Porque lá na frente, no 19, eles foram, no 19, pode mudar, põe o 19 aí, olha lá. Eles sobreveio a extrema, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles falaram que criam, mas depois foram pregar somente aos judeus. E no 20, alguns deles, esses fizeram a obediência prática, compromisso, porém, que eram de Chipre e Cirene, falavam também aos gregos, anunciando ao evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Então, se vocês saem daqui, obedecendo a Deus na prática, a mão de Deus vai estar sobre a sua cabeça. Olha aqui para mim.
Isso é muito sério. Talvez você não entenda. Obedeça a Deus na prática, mesmo que não te agrade, na prática, e a mão de Deus vai estar sobre a tua cabeça. A mão de Deus vai estar sobre a sua cabeça. Por isso, eu não estou aqui para que você faça a sua vontade. Sua vontade e a minha vontade não valem nada. O que vale é a palavra de Deus. Eu não concordo com isso, queridos. Você precisa entender uma coisa. Nós não somos especialistas em nada. Jesus é especialista em tudo. Que lindo, que lindo. Então, o segundo motivo que eu quero passar para vocês, motivo de oração. Senhor, eu pedi no primeiro que o Senhor sonde o meu coração se tem preconceito. Nesse segundo motivo, Senhor, eu queria que o Senhor me perdoe se algum dia eu falei para o Senhor alguma coisa e não fiz. Eu não cumpri. Não cumpri meu voto, não cumpri minha promessa. Falei que ia fazer e não fiz. Me perdoe, eu quero mudar hoje. Eu quero mudar hoje, nessa manhã. Nessa manhã. Eu quero que o Senhor mude meu coração e a partir de agora eu vou ouvir e vou fazer. Dê glória a Deus. Tem mais um ponto? Posso falar? Sim ou não? Mesmo que falasse não, eu ia falar também. Então, você está testando. Glória a Deus. Terceiro ponto está do versículo 24, que diz assim, 22. Do 22 a 24, fala de Barnabé. Barnabé é uma bênção. Na Bíblia, esse homem aqui é uma pessoa... o nome dele é José. Qual é o teu nome, Raimundo? É José, mas tudo bem. José, o apelido dele é Barnabé. O homem, filho da consolação, cheio do Espírito Santo. Era um homem bom, tinha fé. Que lindo, né? Ele viu, porque alguns missionários foram a Antioquia. Era uma cidade grande, com muitos povos se reuniam na Antioquia. E aí alguns missionários, a mão de Deus estava sobre a cabeça desses missionários. Ele foi lá e começaram a pregar para os gregos. E a expansão da igreja começou a crescer. A igreja aumentava. E os irmãos mandaram para lá o helenista, o grego, Barnabé. Barnabé chegou lá, se alegrou quando viu a obra crescendo. Nem estava aqui no meu ponto, mas se você depois... Se você é de um ministério, não tenha ciúme de outro ministério. Se alegre de ver um pastor, que não seja o seu pastor, crescendo. Outra pessoa de outra denominação fazendo... Se alegre! A obra de Deus está crescendo, o Espírito Santo está sendo exaltado, Jesus está sendo... Tem gente que... A minha igreja... Para com isso, a igreja de Jesus. Nós somos dele, nossos irmãos. Então, queridos, se alegre. Mas uma coisa aqui, que eu vejo em Barnabé, que você precisa notar. O homem cheio do Espírito Santo, olha o que Barnabé fez. Ele foi lá, olhou, eu vou ajudar os meus irmãos. O que ele fez do verso 25? Olha lá no 25. Outro anterior. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele falou assim, eu preciso do Saulo, Paulo. Porque quando Paulo, no versículo 9, se converteu, quem ajudou a Paulo? Barnabé. Você sabe quantos anos tinha do versículo 9 da tua Bíblia até o versículo 11? Quantos anos? Mais ou menos quase 11 anos. Do versículo 9 até o versículo 11, 11 anos. Paulo estava esquecido na terra dele. Ele se converteu, estava estudando, tendo experiências dele, mas estava quietinho. Paulo falou assim,
Eu vou buscar o meu irmão, porque ele vai crescer, vai me ajudar, não vou deixar ele lá. Foi, procurou, no versículo 26. Tendo encontrado, encontrou Paulo, levou, vem aqui, vem servir a Deus comigo. Primeira coisa que um homem cheio do Espírito Santo faz, ele não pede as coisas para si. Ele pede as coisas para o outro. Pega isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo quer que o outro cresça. Mesmo que eu fique... Você ouve muito falar de Barnabé aqui, que a gente fala. Mas você ouviu falar de Paulo muitas vezes, o apóstolo dos gentios. Paulo cresceu, fez as cartas, tudo que você vê, boas partes da carta do Novo Testamento, o Paulo escreveu. Mas porque alguém foi lá e buscou. Se você é uma igreja cheia do Espírito Santo, não fica pedindo coisa para você, não. Pegue coisa para o outro, seu irmão. Eu quero que ele cresça. O que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa cheia do Espírito Santo nunca é egoísta. Não pensa em si, pensa no outro. Eu quero que você hoje, no nosso terceiro... e depois, no versículo 29 e 30, dentro desse ponto, diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Outra coisa que tem no Espírito Santo, ele socorre os necessitados. Ele corre atrás, você está precisando, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Eu não sei o que ele não pensa em si. É isso que esses homens, Barnabé, Saulo e tantos homens, e hoje em dia, se levantam. Quem é cheio do Espírito Santo tem um coração sem preconceito. Ouve a voz de Deus e faz correndo, mesmo sem entender. Olha para o outro e quer que ele cresça. Exorta, ajuda, pega na mão. Ele faz assim, ele levanta a mão para o outro e abraça. Ele levanta a mão para o outro e ele dá. Ele abre a mão e abraça e dá. Cheio de Espírito Santo. Você já pensou que Jesus Cristo falou assim: eu fiz milagres. Eu fiz milagres. O Espírito Santo me usou. Jesus falando: eu fiz milagre. O Espírito Santo me usou. Só que você vai fazer milagres maiores que o meu. Olha aqui. Que pessoa maravilhosa. Ele não tirava a glória para ele. Não, você vai fazer milagres maiores que o meu ainda. Eu te amo. Eu invisto em você. Então, terceiro motivo é que Deus te use para que você apoie os outros em tudo que ele precisar, com o coração aberto, que você ajude. Por isso que a igreja precisa se levantar.